Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Carta de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 11. É um texto bem conhecido, nós já conhecemos e eu gosto particularmente muito dessa passagem a respeito da pesca maravilhosa, né? Milagre que Jesus fez, multiplicando alguns peixes. Quando eles já haviam desistido, Jesus chegou. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 9, 11. Amém? Amém? Amém. Vocês devem falar, essa pastora é chata, né? Eu não respondo amém, ela quer que responda. O texto diz assim, irmãos: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós permanecemos diante da tua presença, louvamos o teu nome, adoramos o teu nome, bendizemos o teu nome, porque tu és digno, Senhor. E queremos que o teu Espírito Santo ministre a tua palavra no nosso coração. E nós sejamos apenas instrumentos do Senhor, para que a tua palavra ministre cada coração aqui essa noite. Senhor, basta tão somente uma palavra vindo da tua parte, para que a circunstância da nossa vida possa mudar. E nós, nessa noite, desejamos ouvir essa palavra que vem do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu orava, eu pedia ao Senhor para a palavra, para que nós pudéssemos estar compartilhando com vocês nessa noite, o Senhor me trouxe esse texto de Lucas, a respeito da pesca, né? Quando Pedro estava ali pescando, e os seus colegas também, e de repente eles haviam trabalhado durante toda a noite, nada apanharam. De repente Jesus chega, né? Aí a gente começa a pensar que quando Jesus ele chega, a nossa vida algo muda. Alguma coisa precisa mudar, e acontece. E o que eu quero compartilhar com você, mediante a inspiração dessa palavra, é sobre palavras que transformam, palavras que mudam. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, mas nós também viemos aqui para receber de Deus uma palavra. E a palavra do Senhor, ela tem essa capacidade de mudar o nosso humor, de nos renovar, de alegrar a nossa alma e também de nos alertar contra o pecado. A palavra, ela nos transforma e ela muda as circunstâncias da nossa vida. E a palavra de Deus diz lá no Salmo de número 119, versículo 11, em seguida versículo de número 25, depois 105 e 107. A palavra diz assim, o salmista diz, né, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Versículo 25, minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Versículo 107, estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. Às vezes, a nossa alma ela está num deserto tão grande que nós não conseguimos enxergar o maná, nós não conseguimos enxergar a rocha, e a rocha está ali tão perto de nós.
E em alguns momentos nós começamos a ferir essa rocha. Quem é a rocha? A rocha é o próprio Deus, é o próprio Cristo, né? Por quê? Porque nós não estamos vendo. E, consequentemente, ao ferirmos a rocha, nós estamos ferindo o nosso próprio coração. E muitas vezes a nossa alma, ela se enche de amargura, ela se enche de tristeza. E tem dias que nós amanhecemos os dias, assim, como tendenciosos, né? A ficarmos amargurados, a ficarmos entristecidos. E esses dias eu até passei por uma experiência cômica, que eu vou compartilhar com vocês. E aquele dia parecia que estava errado, né? Eu estava na TPM, né, as coisas que as mulheres têm, e aí eu perdi os 2 ônibus que iam para o serviço, enfim, eu ia chegar atrasado. Não ia chegar muito, mas ia chegar uns 10 minutinhos, né? E quando eu estou chegando bem na frente assim, da empresa, estava passando sozinha embaixo de uma árvore bem grande, frondosa, de repente eu senti uma pintura na minha cabeça. Vocês estão rindo, mas é verdade. De repente espalhou aqui, um passarinho literalmente fez sujeira na minha cabeça. Eu já estava com o rosto desse tamanho, né? Aí, eu disse, me ajuda, eu tive que lutar contra a amargura, né? Eu falei assim, agora, eu vou chegar perto das pessoas, você vai estar fedendo, como que eu vou fazer? Mas o horário que eu cheguei, ele já não tinha tanta gente entrando. Aí eu olhei assim, no elevador, tinha bastante gente, falei, não vou entrar nesse, não vou entrar no outro. Mas, para minha surpresa, entrou um rapaz, gente, falei assim, Deus, ninguém merece. Aí eu fui com a cabeça assim, né? Para o resto não cair. Enfim, eu ia atrasar mais. Entrei no banheiro, fui lá limpar a cabeça, né? Tirar aquela sujeira e tinha que trabalhar, não tinha outro jeito, né? Quando eu entrei, as meninas falaram, que cara é essa? O que está acontecendo? Enfim, literalmente o passarinho fez a sujeira na minha cabeça e diante disso, muitas vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, hoje o dia vai ser aquele daqueles, né? Vai ser o dia terrível. Então, humanamente falando, a nossa alma, o nosso coração, nossa alma diz para o nosso coração, né, às vezes até como a mulher de Zeres, lá no livro de Esther, capítulo 6, versículo 13, quando disse para Ramã, e ela, tanto ela quanto os seus conselheiros, quando ele queria matar Mordecai, que era um judeu, e ele tramava tudo para matar aquele judeu, e de repente o rei honra o judeu, e o próprio Mordecai teve que ir lá e fazer as honras a este judeu. E ela disse assim para ele, olha, se diante de Mordecai tu já começaste a cair, imagine diante do rei, né? A própria esposa disse essa palavra para ele. E eu confesso para vocês que durante todo aquele dia eu lutei contra as minhas emoções, e a gente precisa estar atento, porque tem dias, tem momentos, tem situações que parece que o dia vai estar tudo errado. Glória a Deus, meu dia não deu errado, né? Só o passarinho mesmo que fez a sujeira ali, mas isso passou. Graças a Deus. Mas tudo que em alguns momentos da nossa vida nós precisamos é de uma palavra. Nós precisamos de uma palavra, nós precisamos que alguém chegue e traga uma palavra para nós. Pois nós sabemos que a palavra ela tem muito poder para mudar. Os seguidores do pensamento positivo, eles aprenderam e eles ensinam e eles motivam em suas palestras as pessoas a falar em palavras positivas. Porque ao falar em palavras positivas, nós vamos atrair os bons fluidos. E é sempre bom a gente ouvir uma boa palavra. Essa boa palavra aumenta a nossa autoestima. E Provérbios capítulo 25, versículo 11, diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aquela palavra dita no momento certo. E muitas vezes, quando as pessoas elas estão passando por dificuldades, estão passando por lutas, nós queremos sempre dar uma resposta para as pessoas. E muitas vezes nós temos respostas prontas. E nós nos empenhamos ao máximo para darmos respostas, as respostas adequadas. Porém, irmãos, a única palavra poderosa que pode mudar as circunstâncias é o próprio Cristo. Ele é o verbo vivo, ele é a palavra viva, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é desde o princípio de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 14. Ele é a palavra. E a única palavra que pode trazer mudança às circunstâncias da nossa vida é o próprio Cristo. E quantas vezes nós nos encontramos em meio a lutas, aprovações, lutas sem fim, enfermidades, muitas vezes incuráveis, do ponto de vista de medicina, conflitos familiares, e que muitas vezes nós sofremos há décadas, escassez financeira, que muitas vezes persistem em nos acompanhar, e nós muitas vezes estamos ali focados em nós mesmos, e o que nós precisamos é de uma palavra que mude a nossa história, de uma palavra que venha dar um norte, que venha dar um novo rumo à nossa vida. Quem sabe nessa noite você está em busca de uma palavra. Eu não sei qual é a palavra que você está buscando nessa noite. Eu sei que o Senhor tem a palavra. E nós oramos para que o Senhor traga a palavra ao teu coração.
Nós precisamos dessa palavra em todo tempo, em todo momento. A palavra ela é essencial, ela é vital para nossas vidas. A palavra ela é alimento. É o único alimento que nós não devemos jejuar dele. Você pode jejuar do arroz, do feijão, né, do chocolate que você gosta, mas a palavra nós não podemos ter jejum. Né? Nós precisamos nos alimentar dela todos os dias. As pessoas, o texto fala que as pessoas iam, Jesus falava para as multidões, as pessoas foram ali para ouvir uma palavra de Deus. Porque Jesus, ele sempre tinha uma palavra que trazia mudança à vida das pessoas. E o que me chama muita atenção neste versículo, que onde Jesus chega para Pedro e diz assim, olha, sobe ao largo e lança as tuas redes. E eu quero tirar aqui alguns princípios que eu aprendo com essa palavra, com esse texto. E o primeiro eu quero falar sobre a palavra que produz ânimo. Pedro, ele não hesitou quando Jesus disse para ele. Simplesmente ele respondeu para Jesus, Jesus, olha, nós trabalhamos a noite inteira, nós nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E ele seguiu, e ele foi. Então a palavra, ela produz ânimo, ela tem esse poder de trazer ânimo ao nosso coração. Quantas vezes estamos desanimados? Quantas vezes nós trabalhamos tanto e parece que nada muda? O que a gente precisa é de uma palavra que venha o quê? Que venha nos animar para que nós possamos continuar, para que nós não venhamos a desistir. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, a palavra fala em tudo, observe, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esse é o nosso limite. Nós temos um limite. Mas existe também um limite para o sofrimento. E se nós começarmos a entrar nesse estágio, algo precisa ser observado na nossa vida. Nós precisamos de uma palavra que venha mudar, uma palavra que venha mudar o nosso coração, que venha trazer ânimo ao nosso coração, que venha nos fortalecer novamente. Eu acredito que nesse dia, Pedro, Simão e os seus companheiros, eles nem iriam trabalhar mais, porque ficou a noite inteira, trabalhou a noite inteira e parece que o trabalho deles foi em vão. Mas de repente chega Jesus. E Jesus diz para ele, olha, lança a tua rede, vai mais fundo, sobe mais um pouco, vai no meio do mar e lança, no meio do lago, e lança a tua rede. E ao fazer isso, essa palavra trouxe ânimo ao coração de Pedro e dos seus companheiros. E eles foram, e ali puderam encher o barco. Deus quer trazer uma palavra de ânimo ao teu coração. Se você está desanimado, busque a Jesus. Ele tem uma palavra para você. A palavra, a Bíblia está repleta de palavra e de promessas de Deus para a nossa vida. Em segundo lugar, nós precisamos de uma palavra que nos guie. Quantas vezes, quantos momentos nós estamos sem direção? E a palavra ela é poderosa para nos direcionar, para nos guiar para o caminho correto. Jesus, ao chegar para Pedro, depois que ele ministrou a palavra às multidões, ele na minha versão diz assim, olha, faze-te ao largo. A versão corrigida, ela fala assim, olha, faze-te ao alto mar, vá até o alto mar. A linguagem de hoje, ela traz assim, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo e lance as redes. Jesus trouxe a Pedro uma palavra que guiaria ele até o lugar onde estavam os peixes, onde eles poderiam lançar as suas redes e ali eles conseguiram pescar. Jesus apontou o lugar onde os peixes estavam. E Jesus, neste tempo, ele quer trazer ao teu coração uma palavra que te dará a direção, que guiará você, que conduzirá você ao alto mar, onde a solução está. Mas, às vezes, é preciso nós descermos para poder subir. E a palavra de Deus, a gente observa o que Cristo fez ali em Filipenses 2, 5 a 11, porque Jesus, para ser exaltado, ele se humilhou, ele se esvaziou. E muitas vezes nós precisamos descer até aos pés de Cristo, nós precisamos negar a nós mesmos, para que nós possamos receber uma palavra que nos guie e que nos dê a direção. Talvez você esteja tão magoado com Deus, que você não quer nem pedir mais nada. Essa semana eu vi uma colega muito triste, e quando eu comecei a conversar com ela, ela começou a chorar. E eu disse assim para ela, eu não tinha o que falar, né? Eu tenho aprendido a não falar muito, eu falo bastante, né? Mas tenho aprendido a ouvir mais as pessoas, porque nem sempre aquilo que eu falo, por mais bom que seja, não é aquilo que ele está precisando naquele momento. Às vezes a pessoa está precisando apenas ser ouvido. E a palavra que nós precisamos ter tem que ser a palavra certa, a palavra que de fato vai trazer a mudança ao coração. E eu simplesmente disse para ela, olha, eu vou estar orando por você. E ela disse assim, eu tenho pedido tanto para Deus e parece que Deus não me escuta, eu estou desanimada, eu não sei mais o que fazer. Deus não me ouve.
que nós queremos, que nós precisamos, às vezes, é apenas de uma palavra. Mas às vezes nós não permitimos, e nós não queremos mais buscar ao Senhor, e por isso que nós não conseguimos ouvir que Deus está falando conosco, porque muitas vezes nós estamos emburrados, né, que nem nós dizemos para as crianças, nós estamos magoados, às vezes, com Deus, e nós não queremos, nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não queremos ir até Deus da maneira como nós devemos ir. Existe um ditado popular que fala-se, né, que os pobres, né, se resolvem seus problemas no tanque e na pia, né? Às vezes pela escassez, pelas dificuldades, às vezes falta de tempo, falta de dinheiro. E por que quer dizer esse ditado popular? Que não dá para a gente ficar pensando se vamos fazer ou não vamos fazer. Tem que fazer, é preciso que se faça, não tem tempo. A gente pobre, não é, nesse ditado não tem tempo. Ele, por exemplo, a mulher ela precisa fazer uma faxina na casa. Por quê? Porque ela mesma é faxineira. Não tem como, ela não dá para ela pagar para outra pessoa. Precisa ser feito. E esse ditado popular, ele me chama a atenção pela seguinte questão. Nós não temos tempo, irmãos, a perder com as coisas deste mundo. Com ressentimentos, com mágoas em relação a Deus, em relação às pessoas. Com orgulho. Se eu preciso de uma palavra, eu preciso ir em busca dessa palavra. E somente Deus é que pode me dar a palavra e me dar a direção. Zaqueu, ele foi ao extremo, ele subiu numa árvore para ver Jesus. A mulher cananeia, ela não ficou ressentida em nenhum momento com as palavras duras que Jesus disse a ela. Mas enquanto Jesus falava que ele não ia tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos, ela disse, olha, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E a palavra fala que ela adora Jesus. Ela não teve tempo, ela não se importou com as palavras duras que Jesus disse a ela. Mas ela queria uma palavra que levasse cura à sua filha. Ela tinha um problema e ela queria a solução. E ela não se importou com as palavras duras. Mas ela foi e o adorou. E se nós muitas vezes queremos uma palavra que nos guie, nós precisamos ir até os pés de Jesus e adoremos, e o adoremos. Por quê? Porque ele é digno que nós façamos isso. Esse texto da mulher cananeia está em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Deus tem uma palavra que quer guiar você. Em outra ocasião, 4 homens decidiram descobrir um telhado para receber uma palavra de cura a um homem paralítico. Marcos 2, capítulo 2, versículo de 1 a 12. E o que nós estamos esperando para buscarmos essa palavra aos pés de Jesus? Uma palavra que pode nos guiar, uma palavra que pode nos dar a direção. E o salmista Davi, no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E Deus quer trazer para você uma palavra que guie, que dê a direção, que te aponte o caminho certo para onde você deve caminhar. Porque Ele é que sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito. Ele tem pensamentos de paz. Jeremias 29, 11. Para nos dar o fim que nós desejamos. O Senhor tem uma palavra que guia o teu coração. Pedro recebeu essa palavra que deu a direção a ele e ele foi em busca daqueles peixes. Ele não hesitou diante da palavra de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus quer nos dar uma palavra que acalma o coração. A palavra que transforma é aquela que também acalma o nosso coração. Aquela que traz quietude em meio às adversidades, em meio às tempestades. Esses discípulos eram pescadores, eles viviam da pesca. E uma noite sem pesca já traria certa preocupação para o orçamento destes homens. Naquele tempo não havia refrigerador para guardar os peixes. Eu não sei como eles usavam, faziam, o que eles faziam para conservar esses peixes, né? Por muito tempo. A única coisa e certeza que eu tenho é que a palavra que Jesus trouxe alento, acalentou o coração de Simão. Por isso que ele disse, Senhor, olha, eu pesquei a noite inteira, nós trabalhamos toda a noite. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. E ele foi, porque essa palavra trouxe calma ao coração de Pedro. Aquietou o coração de Pedro. E certa vez, em uma das madrugadas, buscando ao Senhor, eu estava aflita com algumas situações e o Senhor me trouxe essa palavra. Vai, a tua fé te salvou. E aquilo trouxe paz ao meu coração. E eu pude levantar daquela oração, e mesmo que ainda havia metade da noite para passar, e eu pude ir em direção, e quando eu cheguei ao lugar que eu precisava chegar, o Senhor já havia ido à minha frente. O Senhor já havia dado a solução àquela aflição da minha alma. Porque o Senhor trouxe paz ao meu coração. Vai, a tua fé te salvou. Ele ouviu a minha oração. E como é bom, irmãos, a gente receber uma palavra que vem de Deus. Como é bom, traz é maravilhoso a gente ouvir uma palavra de Deus. Em 1 Samuel, nós vemos o exemplo de Ana, capítulo 1, versículo 9 a 28. Quando Ana orava com angústia, a sua alma angustiada, porque ela desejava muito ter um filho, e a sua rival zombava dela,
e de repente o sacerdote chega para ela e tem por embriagada, mas ela vai e conta o que acontecia, qual era a angústia da sua alma. E ele, no versículo de número 17, ele diz: vai em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que deseja. E a palavra fala que Ana se levantou, e o semblante de Ana já não era triste, porque a palavra veio e acalentou e trouxe paz ao coração dele. A palavra, ela traz bálsamo, ela tira o medo, ela tira a angústia, ela traz alívio, ela nos faz respirar, né? Ela nos traz à tona, como diz o cântico, né, para respirar, né? Se o sol se pôr, né, e a noite chegar, né, tu és quem me guia. O Senhor é Deus que nos guia. E a palavra, ela nos dá esse amparo no dia das adversidades. Para todas as circunstâncias, Deus sempre tem uma palavra, incluindo a palavra que acalma o nosso coração. Às vezes não vai mudar a situação naquele momento, mas muda porque o nosso coração muda, porque o nosso coração se aquieta diante de Deus e a gente pode receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Em quarto e último lugar, Deus sempre tem a palavra que transforma, é a palavra que nos desperta. Às vezes nós estamos dormindo em determinadas situações. Às vezes tem pessoas que morrem literalmente naquelas situações, não fisicamente, mas em pensamentos, em ações. E às vezes nós estamos como Lázaro. Lázaro estava literalmente morto e enterrado. E somente a palavra de Jesus é que pode trazer vida novamente a ele. E muitas vezes nós estamos acomodados, nós ficamos confortáveis, nos sentimos confortáveis em algumas situações, e nós até expressamos alguns chavões. A vida é assim mesmo. É assim mesmo. E às vezes nós estamos infelizes com aquela situação, nós não estamos bem, mas nós permanecemos acomodados. E Deus, Ele também traz essa palavra ao nosso coração, que vem trazer despertamento ao nosso coração. Nós precisamos dessa palavra que traz despertamento. E o próprio Jesus, enquanto Ele conversava com os discípulos e que Ele sabia que Lázaro havia morrido, Ele disse assim: olha, Lázaro dorme, mas eu irei para despertar. Quem sabe você precisa nessa noite dessa palavra de despertamento? Esse texto está em Lucas capítulo 16, do versículo de número 19 ao versículo de número 31 a respeito de Lázaro. Talvez você esteja dormindo em alguma situação, ou talvez você esteja dormindo em cima do pecado, e nós precisamos de uma palavra que venha nos despertar. Nós estamos dormindo talvez diante das lutas, ao invés de nós guerrearmos, nós dormimos. Os discípulos dormiram quando Jesus eleva esses discípulos ali em Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 45, quando ele vai ali ao Getsêmani para orar, antes da cruz, ele leva seus amigos para vigiar com eles, mas era tão pesado, aquele dia estava tão pesado as coisas, que eles não aguentaram, eles dormiram. E Jesus vem para despertar. Jonas era outro que dormia, ele estava em desobediência, ele estava em pecado. Ele estava desobedecendo, porque quando nós desobedecemos ao Senhor, nós estamos em pecado. Enquanto ele fugia da presença do Senhor para não ministrar a palavra do Senhor aonde o Senhor havia enviado ele para ir, os marinheiros lutavam por suas vidas e ele lá dormindo. Até que teve que ser chacoalhado e ser lançado ao mar. E a tempestade veio para os outros. Quem sabe não é você o motivo da dificuldade? Quem sabe não seja eu o motivo do problema? Muitas vezes nós olhamos para o outro e apontamos para o outro, que é o outro que é o problema. Mas quem sabe o problema não somos nós. E Deus quer nos trazer uma palavra que venha trazer despertamento ao nosso coração. E Jesus está vindo ao nosso encontro. E Ele está dizendo para nós nessa noite: desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Deus quer trazer-nos uma palavra que irá transformar a nossa realidade. Uma palavra que irá nos guiar, uma palavra que irá mudar as nossas circunstâncias, que venha acalentar o nosso coração, que venha nos dar a direção, que venha nos despertar, que venha mudar as circunstâncias na nossa vida. A palavra que transforma, é dessa palavra que nós precisamos. Às vezes, meus irmãos, o caminho é longo e às vezes o caminho é difícil demais. Porém, a cada momento que nós nos aproximamos de Deus, que nós nos achegamos mais a Deus, a cada instante que Deus se torna mais e mais o Senhor da nossa vida, que nós conseguimos nos entregar mais e mais a Ele, que nós aprendemos a descansar mais e mais nele, e que a nossa fé alcança o tamanho de um grão de mostarda, ou quase ele, né? Nós estamos mais próximos e prontos para recebermos o que precisamos e aquilo que nós temos pedido para Deus. Deus, na nossa caminhada, Ele prova as nossas fé. Ele prova a nossa fé.
mas Ele sempre traz uma palavra que vai nos ajudar a caminhar um pouco mais. Qual é a palavra que você está precisando nessa noite? Qual é a palavra que você tem buscado do Senhor? É a palavra que guie, que te dê uma direção, que conduza você ao lugar certo? Ou é a palavra que vem trazer o ânimo ao teu coração? Talvez você esteja desanimado, esteja triste, esteja desorientado, e Deus quer trazer uma palavra ao seu coração. É o tempo de nós buscarmos de Deus uma palavra que mude a nossa realidade. Que mude nesse ano, para que chegue no final do ano a gente possa contar muito mais bênçãos que Deus vai fazer na nossa vida e vai derramar sobre nós. Lance a sua rede ao mar, não tenha medo. Se lance aos pés do Senhor. Diante da palavra do Senhor, toma a direção que Deus der ao seu coração. Obedeça a palavra, faça como Pedro. Talvez diga para o Senhor nessa noite: Senhor, olha, eu já trabalhei, eu já lutei tanto. Deus, eu já não sei mais o que fazer. Mas sob a tua palavra, Deus, eu vou lançar as minhas mãos. Que essa seja a palavra do Senhor para o nosso coração. Que nós venhamos buscar mais o Senhor. E basta uma palavra, às vezes diante de alguma circunstância, e quando às vezes algumas pessoas compartilham algumas dificuldades, algumas lutas, falo: Deus, eu não tenho uma resposta, mas eu sei que o Senhor tem. E basta uma palavra tua para que a circunstância dessa pessoa venha mudar. Então leva uma palavra a ela. Toca o coração dela, ministra o coração dela, para que ela possa vencer essa luta. Nós precisamos aprender a deixar de dar respostas prontas às pessoas, mas levarmos em oração as angústias e as aflições daquela pessoa ao Senhor, para que Ele possa trazer a palavra certa, que venha mudar. Que venha mudar a circunstância da vida dessa pessoa e também a nossa vida e o nosso coração. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais um instante. Deus, nós queremos te louvar, porque eu sei que a tua palavra é a única que pode trazer a direção a nós. É a única que pode mudar a circunstância da nossa vida. A tua palavra é a única que pode nos fortalecer verdadeiramente. Não é, Deus, um ânimo passageiro que a tua palavra dá, mas a tua palavra nos anima e nós temos força para lutar outra vez e outra vez, Pai. E nós queremos pedir nessa noite que o teu Espírito Santo, ele venha ao nosso coração, trazendo essa palavra que nos guie, trazendo essa palavra que traga cura para a nossa alma, trazendo uma palavra, Senhor, que nos dê a direção, que traga o fortalecimento ao nosso coração, que traga, Senhor, a direção, que nos guie, que nos anime, que nos desperte. Eu não sei qual é a situação pelas quais os meus irmãos estão passando, Senhor, mas trabalhe no coração deles, trazendo despertamento espiritual. Talvez seja o despertamento espiritual, talvez seja o despertamento emocional. Pai, em nome de Cristo Jesus, o despertamento nos relacionamentos em casa, Senhor. Traz uma palavra, Deus, ao coração deles, que eles possam buscar do Senhor essa palavra que venha transformar a realidade, que venha transformar o coração, que venha mudar realmente, de fato, em circunstância, o modo de nós pensarmos e o modo de nós agirmos. Nós precisamos, Senhor, dessa palavra. Assim como o Senhor, Deus, bradou para Lázaro, que Lázaro saísse para fora, que nessa noite a tua palavra possa bradar dentro do nosso coração e nós possamos, ó Deus, ser renovados pela tua palavra mais uma vez. Deus, em nome de Cristo Jesus, enche-nos, ó Deus, com a tua presença, com a tua glória e com o teu poder, para que nós possamos ser transformados através da tua palavra, da palavra que muda e da palavra que nos sara e da palavra que nos santifica. Em nome de Jesus. Amém.